Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 23. Antes de fazer a leitura, Jesus estava discutindo com os líderes religiosos daquela época, falando sobre as tradições. E agora, nesse diálogo, Jesus para de falar com eles e se volta para a multidão, mas ainda está falando sobre o mesmo assunto. Do versículo 1 até o verso 23, eles estão tratando do mesmo assunto, só que Jesus está mudando de interlocutor. Interlocutor é a pessoa que fala com você. Jesus para de falar com os fariseus e mestres da lei, e agora no versículo 14 ele vira-se para a multidão e começa a falar com a multidão a conclusão da conversa que ele estava tendo com os líderes religiosos. Então, com isso em mente, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O relato inicial do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós temos visto que é mais um episódio de conflito entre Jesus e os líderes religiosos de sua época. Essa é a sexta vez que eles enfrentam Jesus, tentando desacreditar ou desqualificar a liderança do nosso mestre. Alguns desses líderes religiosos eram mestres da lei, especialistas nas tradições judaicas, e vieram de Jerusalém especialmente para espionar e acusar Jesus de violar ou de descumprir algum ponto da lei ou das tradições. Eles perceberam que alguns dos discípulos de Jesus deixaram de lavar as mãos antes de comer, conforme os costumes e os rituais prescritos nas tradições ensinadas pelos antigos mestres rabínicos. Por não terem lavado as mãos e as purificado cerimonialmente, eles estavam sendo considerados impuros ou imundos diante de Deus, pois com as mãos impuras estariam contaminando os alimentos e ao ingeri-los se tornariam impuros também. Ao denunciar a falsa religiosidade daqueles líderes religiosos que estavam abandonando os mandamentos de Deus, estavam abandonando a palavra de Deus em favor das tradições humanas, Jesus oferece a todas as pessoas uma compreensão mais clara sobre a palavra de Deus, apresentando uma verdade incomum que libertaria todos os seus seguidores da escravidão e do jugo do legalismo. Essas purificações defendidas pelas tradições, elas não apenas indicavam uma atitude equivocada em relação às pessoas, mas também transmitiam uma ideia errada
da natureza do pecado e da santidade pessoal. Jesus, ele transmite a ideia de que uma pessoa não se torna impura por causa de fatores externos, mas por causa daquilo que está no seu coração. Pensando nisso, eu coloquei como grande ideia dessa passagem que Jesus revela que o coração do homem é a fonte de todas as impurezas. Jesus revela que o coração do homem é a fonte de todas as impurezas. E eu vou fazer nessa manhã, para os amados irmãos, 3 destaques importantes que eu e você precisamos nos atentar com bastante diligência. O primeiro destaque está no versículo 14, e eu percebo aqui que todos nós precisamos ouvir e entender a palavra de Deus. Todos nós precisamos ouvir e entender a palavra de Deus. Marcos diz que Jesus se vira para a multidão e direciona a sua orientação para ela. Ele diz: ouçam-me, entendam 2 comandos que Jesus dá, 2 comandos importantes que Jesus passou naquele instante. Não era um chamado simples ou sem importância, não era uma convocação para ser desprezada, mas era para que todos estivessem atentos, pois uma revelação de verdades profundas estava prestes a ser anunciada. Ele exorta a multidão a buscar uma espiritualidade governada pelo entendimento da verdade de Deus e não seguir interpretações enganosas. O entendimento correto das Escrituras é fundamental para uma vida cristã aprovada por Deus. Os fariseus entenderam errado e não queriam ser ensinados por Jesus. Eles anulavam a palavra de Deus e por isso estavam avançando no erro e no desvio. Afastar-se da palavra de Deus nos condena ao pecado. Nós precisamos, irmãos, ter em mente aquilo que a mesma conclusão que Pedro, ele um dia chegou e declarou para Jesus: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em João 17, versículo 17, Jesus declara em sua oração: Pai, a tua palavra é a verdade. Apóstolo Paulo afirma em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O Salmo 119 é riquíssimo em afirmar a importância da palavra de Deus. Versículo 9, ele diz, o salmista diz: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. No verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 92, ainda do Salmo 119: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Irmãos, eu poderia dar mais destaques para os irmãos e apresentar outros textos, mas eu acho que já está ficando claro para a gente que nós dependemos da palavra de Deus para nos livrar do pecado. O evangelista Moody, ele dizia: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Irmãos, para não cair no engano do pecado, para não ficar envolvido na falsa religiosidade, precisamos nos dedicar a ouvir e entender a palavra de Deus, buscando aplicá-la em todas as áreas da nossa vida. Ouvir e entender o que Cristo diz. Em segundo lugar, no versículo 15, na primeira parte do versículo 15, Jesus faz a sua primeira declaração
sobre o ensino que ele estava passando, transmitindo para aquela multidão e também para os fariseus. Ele diz que a contaminação não vem de fora. Observa comigo no verso 15, ele diz: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Essas palavras, irmãos, marcam a diferença fundamental entre o reino de Deus e o judaísmo farisaico. A tradição dos fariseus partia da premissa de que o problema estava fora do homem. Por isso eles colocavam as suas esperanças em rituais de separação, para manter o homem puro. Esses rituais, irmãos, não podem nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. Deixar de lavar as mãos ou não fazer a purificação de utensílios não afeta a nossa imagem diante de Deus. As coisas externas não tornam impura a natureza espiritual do ser humano. A iniquidade dos homens muitas vezes é atribuída a maus exemplos, às más companhias, a tentações, a armadilhas do diabo, mas o fato é, irmãos, que temos dentro de nós a fonte de cada pecado debaixo do céu. E essa fonte, irmãos, é o nosso coração. É muito importante entendermos essa verdade, porque ela também refuta a ideia de que o homem é produto do meio em que vive. Sociólogos podem afirmar que as pessoas que moram em bairros mais pobres e nas periferias seriam mais vulneráveis a desenvolver comportamentos morais desprezíveis. Mas então, o que poderemos dizer daqueles que moram em bairros nobres e têm sua situação financeira mais estável e vivem uma vida imoral e devassa, regada a drogas e prostituição? O mal, irmãos, não está na sociedade, não está no ambiente externo, ele não vem de fora, mas de dentro. O coração do homem é a fonte de todas as impurezas. As soluções que vêm de fora do homem não tratam o seu coração, não limpam a sua alma, não purifica os seus desejos e as suas vontades. As políticas públicas e ações sociais, elas podem ajudar a melhorar a situação financeira da população carente e promover uma qualidade de vida, um bem-estar social para as pessoas, mas ainda não vai tratar da natureza pecaminosa do ser humano. A Bíblia diz em Jeremias 2:22, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Limpar, irmãos, de fora para dentro, não trata do problema do coração do homem. Isso, irmãos, nos leva ao terceiro ponto, a terceira verdade que merece destaque nessa passagem. Os grandes males procedem do coração. Isso fica claro a partir da segunda parte do verso 15 até o verso 23. Essa segunda parte do verso 15 é uma espécie de fechamento do ensinamento de Jesus à multidão sobre a verdadeira fonte da contaminação espiritual do ser humano. Jesus diz: o que sai do homem é o que o torna impuro. O que sai do homem é o que o torna impuro. Marcos diz que a partir do verso 17, já em casa com seus discípulos, os discípulos vão perguntar a Jesus, vão pedir mais explicações a Jesus da parábola contada. Irmãos, parece que para nós está muito claro o que Jesus está dizendo, mas precisamos lembrar que aqueles discípulos
Eles haviam sido educados de acordo com as regras alimentares extremamente rígidas, que categorizavam os alimentos em puros e imundos, em limpos ou impuros. O ensinamento de Jesus o ensinamento que Jesus estava passando para a multidão naquele instante, naquele momento, confrontava com tudo aquilo que eles aprenderam a vida toda. Não é fácil, irmãos, mudar as tradições religiosas. Não é fácil mudar as tradições religiosas. Às vezes a gente, pastores, a gente participa de um congresso, de um seminário, de um curso e aprende uma metodologia de discipulado, ou vê um colega pastor fazendo uma campanha evangelística, ou usando uma abordagem mais enérgica no discipulado, no evangelismo, no jeito de trabalhar com a igreja. E às vezes a gente quer trazer isso para a nossa igreja também, mas sempre levanta um irmãozinho abençoado, dizendo: mas pastor, a gente sempre fez dessa maneira. Irmãos, temos vivido tempos diferentes, e algumas estratégias usadas no passado, elas não estão funcionando hoje. A mensagem, irmãos, ela precisa ser a mesma, ser fiel, mas podemos mudar a forma de transmitir a mensagem. A pregação bíblica continua, o evangelismo continua. Antigamente o evangelismo por folhetos, entregava um folheto, a pessoa lia o folheto, era tocado por aquele folheto. Existem histórias de pessoas que se converteram pegando um folheto no chão e lendo aquele folheto. Aí essa experiência, a gente coloca a entrega de folhetos nos top 10 das formas de evangelismo. E a forma mais bíblica de evangelizar é entregando folheto, botando na caixinha de correio das pessoas. Algumas igrejas têm praticado o evangelismo por meio de relacionamentos. Eu creio, pastor, que estão voltando à origem do Novo Testamento. Você evangeliza seus amigos, seus familiares, através do relacionamento que você tem com eles. Eles estão vendo a obra do Espírito Santo na sua vida. Eles vão dar atenção à mensagem de salvação que você quer anunciar, porque existe uma obra santificadora acontecendo em você e fazendo efeito na sua vida. Mas quando você não dá um bom testemunho, quando você não vive aquilo que prega, a fé sem obras se torna morta. Então, irmãos, não é fácil mudar as tradições. E Jesus, ele se deparou com isso com os discípulos. Ele faz uma repreensão aos discípulos, mas ele não deixa os discípulos sem explicação. E concede a eles uma instrução especial e mais ampliada e profunda do assunto da purificação, do que é impureza espiritual. Jesus, ele fala que os alimentos não podem tornar o homem puro, pois são ingeridos e vão para o estômago. Mas o pecado, ele começa onde, irmãos? Ele começa no coração. Encontramos em Provérbios 4:23 uma instrução fantástica. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Após o processo digestivo, os resíduos alimentares não aproveitados são eliminados. Mas o pecado, ele continua e produz toda sorte de males na vida das pessoas. O nosso coração é pecaminoso e dá origem a desejos e pensamentos e atos
perversos de toda espécie. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nos versículos 21 e 22, Jesus ele traz uma lista com 13 males que vêm de dentro e tornam o homem impuro. Na NVI, você pode acompanhar comigo que a tradução desses termos ficou da seguinte forma: Jesus fala que do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. O que seriam isso, irmãos? Maus pensamentos. O termo original traz a ideia de imaginações más, se referindo a pensamentos de uma pessoa que delibera consigo mesmo. Você já ficou imaginando, pensando, você discutindo com alguém? Você já pensou isso? Só a graça, irmãos. Tem gente, irmãos, que fica no seu raciocínio interior planejando o pecado. Um exemplo clássico, irmãos, desse tipo de pensamento, dos maus pensamentos, é citado por Jesus em Mateus 5:28. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, irmãos. Esse foi um exemplo. A gente poderia citar outros, mas um exemplo de mau pensamento que está vindo do coração. O entendimento na Bíblia que coração é pensamento, desejos, vontade, sentimentos, intenções, tudo isso aí é do coração, no linguajar bíblico. Todo ato pecaminoso externo é precedido por um ato interno de decisão. William Barclay fala isso. Você já premeditou, você já pensou nesse pecado. O segundo mal que Jesus fala aí são as imoralidades sexuais. A palavra usada aqui, irmãos, é a palavra grega porneia. Dá para a gente entender de onde veio um termo pornografia. Porneia, irmãos, é um termo geral que é utilizado para se referir a qualquer pecado na área sexual. Vamos lá, fiz uma lista: fornicação, sexo antes do casamento, adultério, homossexualismo, lesbianismo, sexo com animais, incesto. Podemos ampliar, irmãos, o leque para pornografia, seja por filmes ou imagens de pessoas nuas ou tendo relação sexual, como também, irmãos, livros de romances erotizados. Hoje em dia as mulheres estão entrando na pornografia, que antes era mais direcionada aos homens. Só que hoje a indústria pornográfica estão preparando livros, romances erotizados, e daí inserem as mulheres na pornografia, provocando imagens, imaginando situações. Cuidado, irmãos, cuidado, irmãs, com os romances. Podemos incluir também masturbação, necrofilia, ligações telefônicas de conteúdo erótico, espionar secretamente pessoas se despindo, pedofilia, estupro, abuso sexual. Irmãos, tudo isso vem do coração. A fonte primária é o coração. Terceiro mal, roubos. É se apropriar daquilo que não é seu. A palavra grega que dá aqui, ela dá origem ao termo cleptomania. Cleptomania é um transtorno compulsivo que leva uma pessoa a roubar objetos, independente do valor. A origem desse mal está no coração.
Jesus fala também dos homicídios. Homicídio aqui, irmãos, é a mesma coisa que assassinato. Podemos incluir também o suicídio, o aborto, o assassinato de fetos, de crianças ainda na gestação. Se associarmos, irmãos, esse mal com os maus pensamentos, podemos incluir também o desejo de tirar a vida do próximo. Mateus 5, 21, 22, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão também estará sujeito a julgamento. Jesus coloca em pé de igualdade o assassinato com a ira contra o próximo. Jesus também fala sobre outro mal, adultérios. E a palavra grega utilizada aqui é moicheia. A porneia é um termo utilizado para todos os desvios da área sexual, incluindo adultério. Mas existe uma palavra específica para adultério, no grego, que é moicheia, que é um termo mais restrito, utilizado para descrever o relacionamento sexual que envolve infidelidade conjugal. É a violação dos laços do matrimônio. E aqui, irmãos, precisamos lembrar do primeiro mal, os maus pensamentos, de Mateus 5, 28, o adultério no pensamento, onde a pessoa casada deseja ou imagina ter relações com alguém que não é o seu cônjuge. O próximo mal aqui na lista de Jesus, irmãos, é cobiça. Cobiça é o termo empregado aqui traz a ideia de um desejo ardente de ter o que pertence ao outro. Em algumas versões foi traduzido por avareza, que é o apego idólatra às coisas materiais. Tem gente que busca a felicidade nas coisas e não em Deus. Isso vem da onde, irmãos? Vem do coração. Jesus fala das maldades. Esse termo descreve aquele que busca ativamente o mal com o intuito de prejudicar ou corromper os outros. Isso tem até dentro da igreja, irmãos. Pessoas que manipulam, fazem maldades, verdadeiras maldades, para se sobressair, para ter status. O termo aqui, irmãos, ele pode ser traduzido também por corrupção ou malícias. E é de onde vem um dos nomes do diabo, o maligno, vem desse termo. O próximo termo é engano, é agir com artimanhas ou astúcia para praticar o mal. Fraudar é o proceder traiçoeiro. De onde vem isso, irmãos? Vem do coração. Vem do coração. O termo seguinte aí é devassidão. O termo original, irmãos, é a palavra para lascívia. A pessoa lasciva, ela cinicamente desafia fazer aberta e explicitamente qualquer coisa que seus desejos devassos e insolentes pretendem. É a luxúria desenfreada, a perda da decência e da vergonha, é o apego aos prazeres da carne. Irmãos, as músicas de sucesso hoje são carregadas de luxúria, de lascívia e de libertinagem. Cuidado, irmãos, se você ouve esse tipo de música, irmãos. Ouve não. Ouve não. Essas músicas alimentam os desejos do seu coração, corrompem os desejos do seu coração. Seguindo a lista de Jesus, ele fala da inveja. O
Interessante que inveja, irmãos, são dois termos, são duas palavras, que traduzidas literalmente são olhos maus. É quando alguém olha com malícia sobre aquilo que pertence a outra pessoa. A inveja é o desprazer de ver uma outra pessoa possuir algo. Um dos vícios mais destrutivos da alma é a inveja. Foi a inveja que provocou a morte de Abel. Foi a inveja que jogou José no poço. Provocou a revolta de Coré, Datã e Abirão. Levou Saul a perseguir Davi. Gerou as palavras rancorosas no irmão mais velho, na parábola do filho pródigo, que crucificou Jesus. O próximo termo aí é calúnia. Calúnia, a palavra original aqui é traduzida também por blasfêmia, mas a ideia aqui é de palavras abusivas, difamações, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, xingamentos, linguagem desdenhosa ou insolente contra outra pessoa. De onde vem isso, irmãos? Vem no coração. O penúltimo termo que Jesus utiliza aí é arrogância. Também pode ser traduzido por soberba ou orgulho. É a tendência, irmãos, de se achar melhor, mais hábil ou maior que as outras pessoas. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, pois podemos cair facilmente nesse pecado. Você pode ficar soberbo ou arrogante por estudar num bom colégio, conseguir um bom emprego, passar numa boa faculdade, passar num concurso público. Você pode ficar arrogante, soberbo, por ter uma formação acadêmica melhor, especializada, por ter conhecimento teológico, ter uma habilidade ou um dom espiritual diferenciado. Enfim, se você trata alguém com desprezo em função daquilo que você é ou daquilo que você possui, você já caiu. Cuidado. E por último, Jesus fala da insensatez. Essa palavra está ligada à tolice, à estupidez, à negligência e o descuido. Só que os comentaristas dizem que não tem relação com algum tipo de debilidade mental da pessoa, mas se refere àquele que é insensível moralmente, espiritualmente, aquele que não conhece e não deseja conhecer o Senhor. Essa pessoa é insensata. Essa lista de pecados, irmãos, ela não se aplica exclusivamente a bandidos, a psicopatas, pessoas desequilibradas ou insanas. Ela retrata tudo aquilo que Jesus estava ensinando sobre o mal que há no coração do ser humano, inclusive no meu e no seu coração. Todos nós temos por natureza um coração fértil para todo tipo de pecado. As sementes de todos os males aqui mencionadas estão em nossos corações. Elas podem ser reprimidas pelo temor às consequências, pelo medo de sermos descobertos, pelos desejos de sermos respeitáveis na sociedade, mas acima de tudo, pela onipotente graça de Deus. Porém, cada indivíduo, cada um de nós, possui dentro de si a raiz de todo o pecado. Porque Jesus está revelando que o coração do homem é a fonte de todas as impurezas. O alerta de Cristo aqui, irmãos, revela que a verdadeira necessidade não é um lavar de mãos, como os fariseus notaram que alguns discípulos de Jesus deixaram de fazer, mas é um tratamento contra a poluição que vem de dentro. Esses males que Jesus falou não podem ser corrigidos por meio de um ritual ou de uma dieta.
não podem ser controlados por leis civis ou religiosas, porque elas são parte de nossa natureza decaída. Somos seres depravados, irmãos. Elas vêm de dentro do coração do homem. O que está fora, isto é, os desentendimentos nos relacionamentos com as outras pessoas, as tentações, as circunstâncias da vida, isso pode servir de gatilho ou como um facilitador para manifestar o pecado que já está dentro do meu coração. Pensamentos como: minha esposa me deixou irado, por isso eu explodi. Não, está errado. Você é irado, eu sou irado. O problema com a esposa revelou a ira que está dentro do meu coração. O meu filho só agiu assim por culpa das más companhias. Está errado. Até a escolha das más companhias é fruto de um coração que quer as más companhias. Ele traiu a esposa porque ela deu motivo. Está errado. A esposa pode até ter contribuído para o negócio ali acontecer, mas os adultérios são desejados primeiramente aonde? No coração. É impossível obedecer a Deus estudando num colégio desse. É impossível obedecer a Deus com uma família igual a minha, com um marido desse jeito que eu tenho, ou com um filho que só faz isso. É impossível obedecer a Deus ganhando tão pouco. Está errado, irmãos. A nossa desobediência, a causa primária da nossa obediência não está nas circunstâncias, ela está dentro do nosso coração. Com o coração contaminado dessa maneira e longe da graça purificadora, é impossível que qualquer um de nós ter uma vida aceitável a Deus. Não existe ritual religioso, tratamento médico, remédio caseiro ou terapia que possa mudar o coração de uma pessoa. Contudo, irmãos, antes que você se desespere, há esperança. Há esperança para nós. Ezequiel 36, 26, o Senhor diz: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É disso que nós precisamos, irmãos. Um novo coração. Um novo coração. Quando reconhecemos que somos pecadores, que nossos pecados são frutos das impurezas do nosso coração, e nos aproximamos de Jesus em verdadeiro arrependimento, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. 1 João 9 diz isso. Jesus, irmãos, é o único que pode transformar, que pode purificar o nosso coração, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos, irmãos, nos chegar a Deus em oração, como Davi, no Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Sabendo disso, irmãos, não culpe as pessoas pelo seu pecado. Não justifique suas reações pecaminosas por causa das ações das pessoas contra você. Não diga que as circunstâncias te levaram a pecar. Diante do Senhor, admita, reconheça que o pecador é você. Nada justifica, irmãos.
eu tratar mal as pessoas. Nada justifica, irmãos, eu acusar as pessoas dos meus próprios pecados. Sou eu, o pecador, que precisa de arrependimento, que precisa ser transformado, que precisa ser tratado por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?